Olá, Renan Forest aqui do canal Minuto Excel. Vamos para a nossa terceira aula sobre emagrecimento. Nesse vídeo vamos aprender a estimar a taxa metabólica basal agora pelo protocolo da FAO da OMS. É um protocolo um pouco diferente, onde se comparado com o de Harris-Benedict que a gente fez na aula passada, vamos ver que a altura agora não é mais um parâmetro de entrada. Eu preciso informar apenas o sexo da pessoa, a idade e o peso. E são equações bem parecidas, todas elas têm o mesmo formato, onde eu tenho, vejam só, eu tenho um fator 1 que multiplica o peso, e eu tenho um fator 2, que é uma constante. E isso aqui permanece para todas as outras equações. Tá? Então, vamos ver como montar isso no Excel. Tá? Então, a gente vai ter estimativa por duas equações da taxa metabólica basal. Bom, o que significa FAO? Está aqui, né? É essa sigla aqui em inglês. Eu já deixei preparado aqui, para ganhar um pouco de tempo, esses fatores. Tá? Então, o que eu fiz aqui, para vocês verem? Eu peguei a partir dos 18 anos, então seria essa terceira equação aqui. Tá? Então seria essa terceira equação. Então vejam que o 14.818 ele está aqui. Tá? E o outro fator, eu criei uma outra tabelinha, que é a tabelinha dos parâmetros fixos. Está aqui. E assim eu fui fazendo para todas as equações do feminino e do masculino. Certo? Então, já está tudo aí digitado. Bom, na aula passada eu mostrei aqui como fazer essa seleção. Vamos vir aqui em dados, validação de dados. Eu mostrei como fazer uma seleção desses valores digitando os valores aqui. Eu comentei que a gente poderia pegar isso aqui de uma outra célula. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar aqui. Eu vou selecionar exatamente desse cabeçalho, porque se eu trocar aqui, troca a seleção lá também. Tá? Então, selecionei as células, ok, e veja, não mudou nada. A diferença é que agora vem daqui. Tá? Então, se eu colocar qualquer coisa, é claro que ele não troca quando já foi selecionado, mas o parâmetro já está aqui disponível para ser selecionado, tá? Conforme foi alterado aqui. Outra coisa bem importante é o seguinte, vejam aqui que ele fala de 18 a 30 anos. Mas por que aqui eu coloquei somente 18? Porque na regra que eu vou utilizar na fórmula agora, ela só vai passar a considerar esses valores aqui quando a idade for de maior que 30 e maior ou igual a 30 e menor que 60. Ou seja, se eu colocar 30 anos, vai pegar esses valores aqui. Se eu colocar 59 anos, vai pegar esses valores aqui. Se eu colocar 60, já parte para cá. Coloquei 18 anos, começa daqui. 19, aqui. Então, essa primeira, de 18 até 30, o Excel entende aqui, na fórmula que eu vou utilizar, que a partir de 18 até 30, mas não igual a 30, ele vai utilizar esses valores aqui. Bom, que fórmula que a gente pode utilizar para fazer essa busca aqui? Nós vamos usar a índice com duas corresp dentro. Tá? Então vamos começar aqui. Índice. Qual é a matriz? Tá? A matriz que eu quero retornar é essa daqui. Eu posso trancar esse intervalo, tá? Ou eu posso deixar ele livre e reaproveitar ele na parte de baixo depois da fórmula. Tá? Então, como é que vai funcionar essa fórmula aqui? Ela me pede agora, ela me pede aqui o número da linha e o número da coluna. Por quê? Porque quando eu informar qual é o número da linha, olha só, mas é a linha não do Excel, é a linha referente a essa matriz que está selecionada. Então, se eu conseguir selecionar qual é a segunda linha, se eu conseguir selecionar dizendo que é a segunda linha, aliás, e conseguir dizer segunda linha, segunda coluna, ele automaticamente vai me responder que é este valor aqui, de 8,126 que eu tenho que retornar. Tá? Então é essa história que a gente vai fazer agora. Tá? Então, dessa matriz, ponto e vírgula, corresp
Quem eu tenho que procurar? Bom, primeiro eu tenho que procurar a idade. Aonde que está a idade? Está lá, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a idade. Agora sim, a idade aqui ela é fixa e vai ter que ser fixa também por outro campo. Então aperto F4, veja que aqui o intervalo ficou trancado, ficou cifrão na frente. Né? Ponto e vírgula. Matriz procurada, vou procurar aqui nas idades. Tá? Também não vou trancar esse intervalo porque eu vou aproveitar embaixo. E agora, correspondência exata não pode ser exata. Tá? Ela tem que ser menor do que. Tá? Esse parâmetro indica o seguinte, exatamente aquilo que eu comentei um pouquinho antes de começar a fórmula, que de 18, e de idade for igual a 18, ou até 30, mas não igual a 30, vai pegar esses valores aqui de cima. Tá? Então, se eu passar 35, que é o nosso exemplo, né, o menor do que é maior ou igual a 30, mas menor que 60. Então, vai pegar esses dados aqui no meio. Tá? Então, a primeira parte da fórmula está feita. Agora, eu preciso informar o número da coluna. Né? Então, ponto e vírgula. Aonde que está a coluna? É outra Corresp. Tá? Quem é o fator procurado? Olha só, a fórmula ela está em cima de quem que eu tenho que selecionar, masculino e feminino. Né? Então, valor procurado, masculino, mesma coisa, tranca. Aonde que eu vou procurar? Olha, como ficou trancado aqui em algum lugar, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma região próxima, vou descer com o cursor do teclado, seguro o Shift, tá? E aqui ele veio, ó, M17, é a L e a M17, tá? Que é o cabeçalho que ficou escondido aqui atrás. Isso acontece quando a fórmula é um pouco extensa, tá? Então aqui nós temos o cabeçalho, mas foi essa região aqui que eu quis selecionar. Tá? E agora aqui a correspondência tem que ser exata, porque lá está exato. Tá? Então correspondência exata, fecha parênteses, fecha mais um parênteses, Enter. Tá? Então se eu conseguir olhar, não vai dar para olhar a fórmula aqui, vamos ver, não tá, mas dá para ver aqui que, ó, está selecionado aqui, né? Acabei estragando. Enfim, vamos ver. Tá, deixa assim. Então, eu só vou marcar que esse valor aqui é uma resposta. Tá? É uma resposta dessa seleção ali, tá aqui. E agora eu posso aproveitar tudo isso, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Porque eu tranquei quem precisava ficar trancado. E quem não precisava, né, andou. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para vocês verem como é que ficou. Enfim, né, fica por cima, mas dá para ver que tem um intervalo aqui embaixo, né, sem nenhum, né, tudo sem nenhum problema, tá? Transferido. Bom, agora como é que eu faço a fórmula? Tá, vamos lá. Ó, é TMB, taxa metabólica basal, agora vai ser a FAO, né? Deixar assim. Então esse cálculo aqui, né, o que ele precisa? Ele precisa de um fator 1, então vai ser igual a esse fator aqui, vezes quem? O peso, que está aqui em cima, mais esse fator que está aqui embaixo. Tá? Então, ó, quero aproveitar a mesma formatação para colocar aqui. Clica no pincelzinho, seleciona a que eu quero, clica no pincelzinho e clica aí. Veja que os valores são bem próximos. Tá? Bom, como que eu posso melhorar isso daqui? Tá? Por quê? Vamos ver. Na fórmula de cima, vejam só, né? Eu vou tirar um pouco esse azul aqui. Tá? Depois eu volto aqui para mostrar como é que ficou. Eu tenho aqui, ó, C, D7, masculino, D, D9, D10, tá? Isso aqui pode... É um pouco ruim de ter que olhar essas referências aqui e tentar entender essa fórmula aqui. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Ó, tem o K17 vezes D8 mais um K22. Então o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu posso criar nomes, tá? Colocar nomes para esses dados da planilha. Então,
Como eu já comecei fazendo as fórmulas, eu vou mostrar uma das maneiras de se fazer, de criar nomes sem ter que sair criando um por um. Veja que eu tenho esses dados de entrada aqui com os seus respectivos, né, identificadores ao lado. Então eu posso aproveitar isso aqui, olha só, se eles são dessa maneira, eu vou lá em fórmulas e eu tenho aqui, ó, criar a partir da seleção. Quando eu faço isso, vai aparecer uma caixa dizendo, olha, os teus nomes, ó, meus nomes estão na coluna à esquerda. Tá? Eu quero que essas células da coluna D sejam nomeadas com os textos que estão à esquerda. Dou OK. Quando eu faço isso, veja, aqui, ó, vai aparecer aqui em cima o nomezinho dessa célula. Assim, quando eu faço para as outras, né, altura 180. Perfeito. Aqui, posso colocar assim, né, se eu não tenho nenhum nome próximo aqui, eu posso dizer que é definir nome. Tá? Então, isso aqui eu vou colocar, né, aqui, fator peso FAL, né? E ele é igual a esse dado ali. Ele vale para toda a pasta de trabalho. Tá? Posso colocar alguma anotação aqui, um comentário, tá? Sem nenhum problema. E eu vou fazer a mesma coisa para esse nome aqui. Definir nome. Então aqui seria fator FAL, fator constante, né? Constante FAL. Lembrando que nomes têm que começar assim, com uma letra, não pode ter espaço, não pode ter... Enfim, tem alguns caracteres que não pode ser, tá? Então comece com uma letra, não deixe espaço e procure não utilizar caracteres especiais, tá? Em resumo é isso. Aí não vai ter problema. Ok. Agora eu vejo que quando eu clico aqui, existe um nome para esse campo aqui, né? E existe um nome para esses campos aqui. Bom, mas as fórmulas não foram substituídas. E agora? Né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, aqui ainda em fórmulas, existe aqui, ó, aplicar nomes. Tá? Então em aplicar nomes eu posso selecionar todos eles. Tá? E eu quero que ele procure na minha planilha e saia substituindo essas referências por esses nomes. Eu clico em OK. E aí o que eu vejo, né? Aqui que eu disse para vocês, olha só, ele trocou, né? Então aqui fica um pouco mais fácil de entender, olha, 66 vezes 3,8 vezes o peso, 5 vezes a altura, né? Facilita o entendimento da equação. Aqui mesma coisa, ó, é o fator peso FAL vezes o peso, né? Mais um fator constante FAL. Muito mais fácil de entender essa equação aqui. Tá? Vou pegar aqui e voltar para aquela formatação que nós tínhamos. Né? Essa daqui, tá? E se eu quiser colocar algum comentário, por exemplo, eu não sei o que significa FAL, posso pegar esse comentário, copio aqui, seleciono a parte de cima, Ctrl C, botão direito, nova anotação, e posso colar. Ficou um negrito, então seleciona, posso tirar o negrito por aqui, né? Ou Ctrl N, tira e coloca o negrito. Tá? Como é que eu boto o atalho de maneira rápida? Shift F2, o atalho não, um comentário, né? De uma maneira rápida, Shift F2. Então essa daqui seria a fórmula de Harris, né? Benedict. Certo? Deixa eu ver se escrevi certo, sim. Então aqui nós temos duas estimativas, tá? Do nosso gasto calórico basal, e vejam que elas são bem próximas, tá? Poderíamos sim, né, ter como uma estimativa, pegarmos a média desses valores aqui, tá? Então essa aqui seria o meu gasto médio teórico. Claro que existem outros protocolos, essas aqui são duas equações, né? Existem particularidades, por exemplo, que no próximo vídeo, que eu vou colocar também como referência, que eu vou falar sobre outro tipo de dieta, o Dr. Felipe Donato, ele comenta de vários protocolos para diferentes tipos de pessoas, tá? Então, essas equações aqui são estimativas, né, para
o geral das pessoas. Pode ser que essa estimativa não caia bem para você. Então, existem outras equações que, né, podem dizer melhor como se comporta o teu organismo. E é claro, sempre lembrando que sempre tem o seu acompanhamento médico, né? E tudo que eu estou fazendo aqui é para ter uma visão geral, mas sim tem que ter um acompanhamento com o nutricionista, né, ou com o seu médico, certo? Então, por esse vídeo era isso, tá? Deixa seu like aí e até a próxima.